Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai comentar o filme Um Sonho de Liberdade, de 1994. A exemplo do último filme que a gente analisou aqui no canal, Forrest Gump, um contador de histórias, esse foi um filme extremamente popular entre as plateias daquele ano de 1994. E mais do que isso, de ter sido bem recebido na época, esse filme resistiu muito bem ao teste do tempo. Para vocês terem uma ideia, esse filme é o mais bem avaliado até hoje entre as milhões de avaliações feitas pelos usuários do IMDb, e que com certeza você que é fã de cinema já deve ter aí acessado várias e várias vezes para fazer algum tipo de consulta. Com nota que varia aí entre 9,2 e 9,3, o filme está à frente, por exemplo, de O Poderoso Chefão. E daí a gente tira o tanto que esse filme ficou no imaginário popular. A história é desenvolvida a partir do ponto de vista do nosso protagonista, Andy, interpretado pelo ator Tim Robbins. Logo no início do filme a gente já descobre que ele é julgado e condenado injustamente pelo assassinato de duas pessoas. A sua pena? Cumprir prisão perpétua na penitenciária Shawshank, de segurança máxima. Chegando lá, a gente como espectador passa então a acompanhar a tentativa de convívio e também de sobrevivência desse personagem naquele meio. E como a gente vai entendendo ao longo das sequências, toda e qualquer transformação daquela realidade é sempre bastante lenta e de certa forma até agoniante. E um dos vetores do desenvolvimento dessa história se dá a partir do desenvolvimento de uma amizade muito genuína que o nosso protagonista tem com o personagem Red, interpretado pelo ator Morgan Freeman. Everybody in here is innocent. Did you know that? Hey, what you in here for? Didn't do it. Lawyer fucked me. Rumor has it you're a real cold fish. You think your shit smells sweeter than most. Is that right? What do you think? I'll tell you the truth. I had made up my mind. I understand you're a man that knows how to get things. I'm known to locate certain things from time to time. I wonder if you might get me a rock hammer. A what? A rock hammer. Bom, olhando o filme hoje, com uma certa distância da época em que ele foi lançado, dá pra gente determinar aí algumas características que ajudaram muito e continuam ajudando ele a ter esse sucesso todo entre a população. O primeiro deles está justamente no fato dessa história ter sido adaptada de um conto do Stephen King, publicado alguns anos antes. Como a gente sabe, Stephen King é uma grande fonte de adaptações para o cinema, em especial de filmes de ficção, terror ou suspense, mas que dessa vez nos trouxe aí essa história que é mais um drama. O segundo aspecto notável aí e que ajudou muito o filme já na época de lançamento é justamente a dupla de protagonistas. Tanto Tim Robbins como Morgan Freeman já tinham carreiras consolidadas, já eram conhecidos do público, eram rostos familiarizados nas plateias do mundo inteiro. E é claro que isso foi amplamente explorado pelo estúdio Castle Rock, que foi o responsável pela produção desse filme na época. Essa maturidade, esse know-how frente às câmeras ficam bastante visíveis, já que em cada sequência a gente pode acompanhar o desenvolvimento de cada personagem de forma muito segura, nem um pouco vacilante. E isso, aliado ao carisma de cada um deles, com certeza ajudou muito nos números finais de bilheteria. Agora, talvez o recurso narrativo mais importante para manter o espectador junto do seu protagonista esteja num certo compadecimento que é estabelecido desde os primeiros minutos de projeção. São pelo menos 4 pontos aí muito sensíveis que vão estabelecer uma relação muito forte entre o protagonista e o espectador desde as primeiras cenas. A primeira delas, e mais óbvia, é a condenação injusta de um inocente. É muito fácil que o espectador se compadeça com um personagem que está ali no meio que não lhe pertence em função de uma acusação ou de um julgamento que não foi feito da forma mais correta, que não está dentro dos limites da justiça. E isso está ligado muito ao segundo ponto que eu vou destacar aqui, que é o fato do nosso personagem não pertencer àquele lugar. O personagem de Andy, ele não cresceu em meio à criminalidade, ele não esteve envolvido em crimes anteriores, ele é um réu primário. A permanência dele ali, naqueles tipos sociais muito diferentes deles, também faz com que ele fique deslocado do ponto de vista social mesmo e tenha vários problemas de convivência. If I were you, I'd grow eyes in the back of my head. Thanks for the advice. Well, that's free. You understand my concern.
Problemas esses que estão muito ligados ao terceiro ponto que eu vou destacar aqui, que é justamente a perseguição de um certo grupo de prisioneiros a esse nosso protagonista. Então, além de ser perseguido injustamente, ele ainda passa a ser perseguido por um pequeno grupo aí de prisioneiros e tem que encarar isso, enfrentar isso de uma forma que ele não tem nem ideia de como lidar no primeiro momento, tendo em vista que ele não pertence àquele local. E por fim, ao longo do filme a gente ainda presencia a imensa truculência e corrupção que compõe o sistema carcerário norte-americano. Mr. Hadley, do you trust your wife? Oh, that's funny. You're gonna look funnier sucking my dick with no teeth. What I mean is, do you think she'd go behind your back, try to hamstring you? That's it. Step aside, Mert. This fucker's having himself an accident. You don't push him off the roof. Because if you do trust her, there's no reason you can't keep that 35,000! E aí, com todos esses elementos colocados pelo roteiro, nós como espectadores nos colocamos de certa forma na pele desse protagonista e torcemos por sua redenção. Passamos a torcer para que ele saia daquela situação e que a verdade e a justiça venham à tona de uma forma ou de outra. E é aí que entra o aspecto mais reflexivo, por assim dizer, dessa história, que é uma espécie de afirmação da vida. É essa ideia que está permeando todo o roteiro, do início ao final, a partir da própria evolução desse personagem. A gente passa a acompanhá-lo mais de perto, passa a entender melhor todas as dinâmicas ali daquela prisão e passa também a ver como, através dos seus próprios métodos, da sua própria inteligência, da própria maneira de se relacionar com as pessoas e também com a situação que está envolvendo ali o seu dia a dia, ele consegue lentamente transformar todo o meio que o cerca. Um dos exemplos disso é o momento onde ele consegue convencer o diretor prisional a estabelecer uma biblioteca, que serve não só como uma espécie de ocupação, como também uma fonte de estudo e de melhor convivência com ele e com todos os outros presos. And it was as good as his word. He wrote 2 letters a week instead of 1. In 1959, the state senate finally clued into the fact they couldn't buy him off with just a $200 check. Appropriations Committee voted an annual payment of $500 just to shut him up. And you'd be amazed how far Andy could stretch it. He made deals with book clubs, charity groups. He bought remainder books by the pound. Treasure Island, Robert Louis Stevenson. Fiction, adventure. Quer dizer, dentro daqueles muros fechados, de toda aquela repressão, daquele sistema corrupto e truculento, ele consegue sair das estruturas antigas para propor algo novo. Ainda que não seja revolucionário, a gente vai aprender ao longo do filme que essa ideia também é o embrião de sua libertação, seja ela emocional ou mesmo física. Perceba você então, aquele ambiente bastante cru do início da projeção se transforma em algo um pouquinho mais amigável. É o uso da inteligência, da persistência, do conhecimento e da força de vontade que fazem com que ele consiga sair de sua situação inicial. E a confiança em si mesmo é um dos grandes valores que está intrínseco a esse roteiro e a essa história do início ao final. Did I say you were good? Shit, you're a Rembrandt. You know, the funny thing is, on the outside, I was an honest man, straight as an arrow. I had to come to prison to be a crook. Além disso, a gente ainda tem um outro valor muito importante sendo desenvolvido ao longo de toda a narrativa, que é a amizade. Andy e Red se tornam amigos íntimos, passam a aprender uns com os outros, compartilhar informações, angústias e inclusive confissões. Tem uma sequência muito emblemática disso, já mais pro final, onde ambos estão conversando aí no pátio da prisão e a gente vê uma cumplicidade e uma amizade verdadeira, genuína, que foi desenvolvida ao longo de todos aqueles anos e que é muito cara para o filme. Inclusive, toda a última parte aí do filme, os últimos 20 e 25 minutos, estão todos calcados no desenvolvimento dessa amizade. Promise me, Red. If you ever get out, find that spot. There's something buried under it I want you to have. What, Andy? What's buried under there? You'll have to pry it up to see. Então perceba, todos esses elementos colocados juntos
faz com que o público se identifique de forma ímpar com toda essa história. E além disso, a gente ainda tem o desenvolvimento de questões técnicas e artísticas feitas de maneira exemplar por toda a equipe, o que ajudaram muito no sucesso desse filme. E eu gostaria aqui inclusive de citar o diretor, o Frank Darabont. Esse foi o primeiro trabalho em longa-metragens para o cinema de toda a carreira dele, o que é de certa forma até mesmo impressionante. Antes disso, ele já tinha atuado para a TV e feito roteiros para filmes de horror, olha só que curioso. São da autoria dele trabalhos como, por exemplo, A Hora do Pesadelo 3, O Guerreiro dos Sonhos, aquele mesmo com Freddy Krueger, e A Bolha Assassina, remake aí do clássico da década de 1950. Darabont, que já tinha lido o livro e ficou completamente apaixonado pela história, consegue transpor todas essas situações e todas essas questões do homem, do nosso protagonista, de uma forma extremamente eficiente e sensível acima de tudo. A gente tem a exploração de cada sequência com uma excelente decupagem, um controle bastante apurado da câmera e dos enquadramentos, e acima de tudo, me parece que ele consegue revelar todos os pontos cruciais dessa história no momento certo. E talvez isso venha da escola dele do terror, do suspense e da ficção científica, que deixa para revelar os seus pontos cruciais no momento em que o espectador está mais sedento por isso, está mais prestando atenção. E além de tudo isso, eu não posso deixar de citar dois trabalhos que eu considero cruciais para o resultado final desse trabalho. A trilha sonora, comandada por Thomas Newman, que é simplesmente uma das mais bonitas aí de toda a década de 1990, e a fotografia do Roger Deakins, exatamente ele que venceu o Oscar esse ano finalmente, depois de mais de uma dezena de indicações, e que teve em Um Sonho de Liberdade justamente a sua primeira indicação da carreira. Aquele plongé da câmera no momento em que o nosso protagonista está em meio à tempestade é uma das cenas mais reconhecidas de toda a história do cinema. Belo e sensível, esse é aquele tipo de programa que não tem muito erro. Eu tenho certeza que se por um acaso você nunca assistiu, quando você fizer isso, você vai gostar e muito provavelmente se emocionar com esse trabalho. Eu recomendo. I have no idea to this day what those two Italian ladies were singing about. Truth is, I don't want to know. Some things are best left unsaid. I like to think they were singing about something so beautiful it can't be expressed in words, and makes your heart ache because of it. I tell you, those voices soared, higher and farther than anybody in a great place dares to dream. It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away. And for the briefest of moments, every last man at Shawshank felt free. E é o seguinte, hein? Depois de assistir, passe novamente aqui no canal e deixe aqui embaixo seu comentário, sua dúvida, sua sugestão sobre o filme e, é claro, sobre esse vídeo e sobre o canal. Também curta, compartilhe esse vídeo e, claro, se inscreva também em todas as redes sociais do meu tio Oscar. Com isso, a gente fecha a análise dos 5 filmes indicados pela Academia ao Oscar principal em 1994 e parte, é claro, para o debate, o já tradicional debate, que nessa segunda temporada vai trazer convidados novos, hein? Não perca! A gente vai falar de todos esses filmes em profundidade e também de tudo o que aconteceu de mais importante naquela cerimônia. Tá imperdível e eu espero você!